Medo de dizer não. Já passou aí pela sua cabeça, ou pela sua vida, ou pela sua realidade, aquele friozinho na barriga na hora de dizer um não? Você acabou dizendo um sim? Pois sente aqui do meu ladinho, pegue seu café, sua água, seu chá, aquilo que você gosta e vamos conversar, amiga? Senta aqui, vamos ter um papo sério sobre dizer não. Bora lá? Hello, Imbatível! Eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E adivinha só? Cada vídeo novo eu trago aqui um passo, um degrauzinho na sua escada rumo ao protagonismo, certo? Então, todas as vezes que você assiste um vídeo, é como se você estivesse subindo um degrauzinho. Mas, obviamente, se você colocar em prática, né, amor? Tem que colocar em prática aquilo que a gente está conversando aqui, porque conhecimento liberta, mas o que transforma é o movimento, tá? Então, já começa aí pensando nas suas próprias estratégias de como você vai começar a dizer esse não, porque você vai começar, isso é fato. E eu vou te entregar aqui também um passo a passo até o final do vídeo, então bora ficando por aqui, tá? Já deixa seu like, curte esse vídeo, porque ele vai te ajudar muito emocionalmente, combinado? E eu quero agradecer também a essa seguidora maravilhosa aqui, que a gente vai deixar em algum lugar aqui da tela para você, que o tema desse vídeo foi um pedido dela. Então, se você também tem aí uma solicitação de algo emocional, algo que você esteja passando aí em relação a medos, inseguranças e tal, dúvidas, né? Que você tenha, coloca aqui embaixo, que eu vou adorar saber também. Então, o próximo vídeo pode ser algo que vá te ajudar aí na sua jornada também, rumo ao seu protagonismo, porque as songamongas, elas ficam lá fora, amor. Aqui dentro não tem songamonga não, tá? O modo songamonga chegou aqui nesse canal, se inscreveu, deixou o like no vídeo, amor, ela já parte retirada em nome de Jesus, ok? Então, bora lá, bora pro vídeo. Primeiro ponto, que é importante a gente entender. Você sabe que eu gosto passo a passo, né? Pra mim ficar muito mais claro aqui da gente conversar. Você não tem medo de dizer não. Você tem medo do que pode acontecer se você disser esse não. Já é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Porque o comportamento, ele sempre tem uma consequência. E todas as vezes que a gente faz algo, é porque a gente quer uma recompensa. Quando a gente deixa de fazer algo, é porque a gente quer evitar uma possível consequência, ok? Sendo que todo comportamento ele vai ter uma resposta equivalente. Só que da onde que eu acho que dizer não é algo ruim, é algo que vai ser tenebroso para minha vida? Vamos dar um passinho para trás? A gente precisa entender que a sua cabecinha, que essa cabecinha aqui que você tem, que nós temos, ela foi construída e moldada pelas pessoas pelas quais nós fomos criadas e pelo nosso ambiente. Se você já é protagonista de carteirinha aqui, você já me ouviu falar muito sobre isso em outros vídeos, né? Se você ainda não é, seja muito bem-vinda, maratone os vídeos aqui que você vai crescer muito emocionalmente também. Então, nós somos formadas aqui, emocionalmente nós somos formadas. E aí, dentro da nossa casa é uma bolha. A gente tem essa bolha aqui dentro de casa, onde tem lá o pai, a mãe, a avó, os tios, os primos, ou quem você foi criada, né? Madrinha, enfim. Aquelas pessoas que você foi criada que são hoje uma figura de autoridade na sua cabeça, aquelas pessoas que você respeita, que você honra, enfim, tá? Essas pessoas colocaram ideias na sua cabeça. E essas ideias, elas foram gerando comportamentos para que você fosse vista como uma criança legal. Porque adivinha, a gente quer ser amado. Independente de qualquer coisa, a nossa necessidade emocional, que a gente chama de necessidade intrínseca, aquela que vem de dentro, é de pertencimento. Você pertence a algum tipo de grupo, sabe? Lembra lá da escola? Você era qual? Você era do grupo dos emos? Lembra dessa época? Acho que a geração Z nem sabe muito bem o que é emo, né? Mas enfim. Na minha época tinha as pagodeiras, tinha os emos, tinha os pichadores, tinha as patricinhas, tinha a galera que briga, né? Tinha tudo isso na minha época da escola. Nós pertencíamos a um grupo com interesses em comum, ok? Então, dentro desse grupo de interesses em comum, assim como foi na nossa casa, na nossa infância, a gente aprendeu um modo de operar, que é o modo que a gente vem se comportando. Tati, onde isso encaixa aqui a minha dificuldade de dizer não? Encaixa quando o não, dentro daqueles ambientes, era simbolizado por rejeição, por susto, por exemplo. Tipo assim, como assim não? Como assim você não vai fazer? Você tem que fazer, porque você tem que, você não pode, porque você... Entende?
E aí, quando você começou a entender que se eu falo não, eu sou rejeitada pelas pessoas e as pessoas acabam dizendo que eu preciso agradar os outros, eu começo a modelar a minha personalidade em torno da permissividade. Eu começo a ser permissiva demais. E aí é que vem uma coisa que eu não suporto. Aquela fala de, nossa, olha como a fulana é boazinha. Meu amor, você queira ser tudo. Inclusive, eu já gravei um vídeo que acho que vai sair por esses dias, que eu prefiro ser a vilã do que a vítima da história de alguém. Porque a boazinha só se lasca, né? A boazinha só se lasca. Então, nossa, olha como ela é boazinha. Mas você não é boazinha porque naturalmente você é uma pessoa boa, altruísta, compassiva, mas sim porque você cede, porque você faz, porque você se doa, porque você ajuda, às vezes de forma desmedida. Porque não tem problema nenhum você ajudar e você ser empática, enfim, com as pessoas. O problema é o excesso, é o quanto você faz isso e o motivo pelo qual você faz isso. Se eu sempre estou dizendo sim, e mesmo quando eu quero dizer não, é porque por baixo disso existe um medo. Medo de desagradar, um medo de ser rejeitada. Inclusive, teve um dia que eu passei por uma situação dessa, eu fui pegar uma encomenda, e aí eu cheguei lá, o Fernando ficou no carro me esperando, inclusive a gente ainda ia tomar café, e aí ele estava com fome e tal. Aí eu cheguei lá pra pegar a encomenda, a moça falou assim: ai, a pessoa que vai te entregar não chegou, você pode esperar? Eu falei: não, não posso esperar. E ela tava assim, de cabeça baixa, sabe? Assim, fazendo alguma coisa. Aí quando eu falei, não, não posso esperar, ela olhou assim pra mim, parecia um exorcista, assim. Tipo, como se eu tivesse xingado ela. Eu só falei que não, eu não podia esperar, porque realmente eu não podia. Eu tava com fome, né? Enfim, o café ainda era um pouco longe, que a gente tava querendo ir. E aí, rapidinho, ela foi lá, deu um jeito, pegou a minha encomenda, me entregou e eu fui embora. E aí eu fiquei imaginando, se fosse a pessoa que dissesse, não, tudo bem, eu espero. Sabe lá, Deus, o chá de cadeira que eu ia pegar lá com fome, querendo tomar café, né? E esperar outra boa vontade da pessoa chegar para me dar uma encomenda, gente, que negócio é esse? Então, essas pequenas demonstrações de um não muito bem assertivo fazem com que as pessoas também se comportem de forma respeitosa em relação a você. Porque você consegue ali pegar mesmo quais são os seus direitos, seus limites. Será que era justo eu ficar com fome, uma coisa que era só ela pegar a porcaria do saco e me entregar? Tipo assim, sabe? O que que existe uma pessoa responsável? Mulher pega o diacho do saco e me entrega logo, pronto, que eu quero tomar meu café, sabe? Só que o posicionamento que a gente tem na vida é o posicionamento que a gente tem no trabalho, é o posicionamento que às vezes a gente tem na internet, é o posicionamento que a gente tem em todas as áreas da nossa vida. Só que entenda, a ideia central aqui para você encaixar na sua cabecinha é: desenvolva a habilidade de entender do que você tem medo quando você diz não. O que você acha, o que passa na sua cabeça como uma ideia do que vai acontecer depois se você tiver que dizer um não para aquela pessoa que você às vezes tem esse receio de dizer não e acaba dizendo sim. Porque antes de você falar, existe uma ideia que passa na sua cabeça. Não existe comportamento sem antes ter uma ideia que passa na sua cabeça que vai embasar esse comportamento. Se eu quero beber água, por exemplo, eu penso, estou com sede. Aí eu faço o quê? Pego minha garrafa e bebo água. Foi uma ideia antes. E o dizer não é a mesma coisa. Só que lá atrás na sua vida, você aprendeu que a gente tinha que dizer sim, sabe? Quando a criança não quer abraçar a pessoa ou falar com alguém, a pessoa, ai, fala, fulana vai ficar triste. Também não suporto isso. Ai, não, abraça a tia, dá um beijo na tia, senão ela vai ficar triste se você não fizer isso. Aí a criança, como não quer desagradar, ela acaba fazendo. Ai, Tati, mas isso é uma questão ali, sei lá, pequena. É, mas você imagina isso de forma constante. Durante 10 anos da sua vida. Enquanto você tem um até os seus 10 anos. Aí depois, mais 5 anos até você ter 15, até você ter 20. E você repetindo essas mesmas coisas. Abraçando, beijando, pessoas fazendo coisas que você não quer fazer. Gente, eu recebi alunas aqui, pacientes, que aceitaram um pedido de namoro porque tinham medo, vergonha de dizer não. A pessoa nem estava querendo namorar. Você imagina o nível. Ah, mas é porque eu ia machucar a pessoa se eu digo não. Hã? Aí você faz uma coisa que você não quer, entra num relacionamento que você não queria, porque você não quer machucar a outra pessoa. Por isso que eu sempre falo que o pilar da autoliderança, ela é a necessidade de você aceitar que sim, você vai precisar desagradar. Se você quer ser uma pessoa no mundo, uma pessoa bem posicionada, respeitada, você vai precisar sim desagradar. Aceita isso, ou então você vai ter que aceitar uma vida sobrecarregada, uma vida cansada,
uma vida paralisada, porque é isso que as pessoas que não conseguem dizer não e sempre dizem sim para os outros são acometidas. Imagina, você tá aqui no seu trabalho, fazendo seu trabalho, alguém vem e pede uma coisa, você aceita. Alguém vem e pede uma coisa, você faz. E aí você não termina o seu trabalho. Aí a vida fica desorganizada. Ai, sabe, eu tinha uma paciente que ela chegou comigo quase depressiva, assim, ela tava um passinho da depressão, de tanto cuidar do outro. Todo mundo que ficava doente era ela que tinha que cuidar, porque ela já era aposentada e ela que tinha que cuidar, ela que tinha que cuidar, ela que tinha que cuidar. Acabou que ela não tinha mais dia de semana, ela não tinha mais liberdade, mesmo aposentada, ela não tinha mais sábado e domingo pra cuidar dela, pra viver o relacionamento dela, pra viver a vida dela. Ela estava doente, tendo crises de ansiedade, crises de pânico, quase evoluindo para uma depressão pelo excesso. Ah, mas é porque se ninguém vai fazer, eu tenho que fazer. Olha a ideia. Olha a ideia destrutiva em relação ao medo que você tem de dizer não. Cuidado, porque isso é uma habilidade que você vai treinando ao longo da vida. O dizer não é uma habilidade que a gente pode treinar e lidar com esse desconforto, tá? Então, só para deixar bem claro aqui na sua cabeça. Primeiro, você não tem medo de dizer não. Você tem medo das consequências que isso pode te gerar. E você tem medo dessas consequências que isso pode te gerar porque você aprendeu que dizer não era ruim. Porque você tem que ser boazinha, você tem que ser legalzinha, você tem que ser a coisinha, fofinha, que não pode desagradar as pessoas e que precisa pertencer e agradar essas pessoas que estão aqui no seu círculo. Só que isso faz com que você fique desorganizada, cansada, às vezes com a vida paralisada, emocionalmente desgastada, porque todas as vezes que você diz sim para alguém, você está dizendo não para si mesmo. Se eu digo sim para alguém, para fazer alguma coisa para alguém no horário do meu treino, eu estou dizendo não para o meu treino, eu estou dizendo não para a minha leitura, eu estou dizendo não para aquilo que é funcional e essencial para mim. E aí, quanto mais eu faço isso, mais eu sobrecarrego a minha vida, mais eu vou me deixando de lado, ok? Só que isso começa pequeno, isso começa com um pequenininho sim, e depois pode aumentar para chegar no caso dessa minha paciente que eu acabei de te falar, que queria tanto fazer, porque é óbvio que existem feridas e crenças emocionais aqui, tá? Envolvidas nesse processo, que ela adoeceu emocionalmente. E quando ela tava doente, quem é que tava cuidando dela? Ninguém, porque tá cada um preocupado com a própria vida. Tá cada um tentando sobreviver do jeito que dá, consegue no mundo que a gente tá hoje. Ok? Então, se tem uma pessoa que tem o dever de se cuidar, essa pessoa é você. Você tem o dever de se cuidar, de preservar a sua vida, porque, minha linda, pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Acredite, essa pessoa ela tá muito mais preocupada com ela mesma do que com você. Por isso que a gente precisa se cuidar muito, tá? Dentro das nossas emoções. Tati, como que eu começo então a dizer assim, não, eu já entendi de onde que vem isso, eu já entendi do que eu tenho medo, o que eu acho que vai ser a consequência tão horrível, tão devastadora de eu dizer esse não. Como que eu começo? Então, como que a gente começa? Primeiro ponto, você pode começar a dizer um não confortável. O que é um não confortável? Ah, agora eu não posso, agora eu não quero. Sabe aquele nãozinho bobo do tipo, você quer um copo com água? Não. Aí se você tiver com sede, segura um pouquinho, depois vai buscar. Ou então aceite o copo com água caso você tiver com sede. Se você não tiver, não aceite. Ah, você quer um pedaço da minha comida? Não, obrigada. Ah, mas você não gosta da minha comida? Não, é porque tô sem fome. Não quero. Começa a dar esse não mais confortável, tá? Depois, para de se justificar. Quando a gente se justifica em excesso, isso é um sinal muito claro de insegurança. Sabe aquela pessoa que fala, ah, não, eu não quero, mas sabe por quê? Não é que eu não gosto da sua comida, mas é porque, menina, eu acabei de comer, não, mas é porque, nossa, sua comida é maravilhosa, mas olha, eu tô assim, eu não tô podendo comer açúcar, não tá... Você começa a justificar e a pessoa fica assim, ó. Tipo assim, tá, ok. Para, então, de se justificar em excesso, tá? Essa necessidade excessiva de se justificar demonstra muita necessidade de agradar, tá? De ser aceita ali, de pertencer, e também muita insegurança. Então, são coisas que a gente precisa não comunicar para as pessoas. Insegurança e necessidade de agradá-las, tá? Para que ninguém fique aí cagando na sua cabeça. E outra, o não, ele não necessariamente precisa ser ríspido, tá? Eu tenho até um vídeo aqui sobre comunicação falando sobre isso, porque tem gente que confunde ser assertiva com ser arrogante.
E a pessoa não sabe nem o que que significa, às vezes, a palavra arrogância, porque não tem nada a ver uma comunicação assertiva com arrogância. A mesma forma, não tem nada a ver o não com grosseria. Você não vai estar sendo grossa porque você está dizendo não. Dependendo da forma como você fala. Você não vai chegar com a pessoa, não, porra! Você não vai fazer isso, né? Você vai dizer, não, obrigada. Não, agora não, Faro. Lembra do programa do Rodrigo Faro? Agora não, Faro. Então, dentro desse viés aqui, você não precisa ser ríspida, ok? Mas precisa defender ali os seus passos. Outra questão importante é você entender que é necessário acolher o desconforto. Lide com o desconforto de dizer não. Você está tentando ser uma pessoa nova, você está tentando fazer algo novo. Quando você está nessa jornada de fazer qualquer coisa, tá? Seja começar a dizer ou não, seja fazer uma academia, seja se alimentar melhor, seja ler mais. Quando você está nessa jornada, é desconfortável o processo, porque ele é novo. Então é natural que seja desconfortável. Aceita e acolhe. É nesse momento do desconforto que você deve se perguntar: por que eu tô me sentindo assim? E aí vem o medo à tona. Se você ainda não conseguiu identificar o medo do que você tem quando você vai dizer não, talvez nesse momento você consiga. Experimenta dizer o não, que aí vai vir uma ideia na sua cabeça, vai vir um pensamento, tipo, e se a pessoa ficar com raiva de mim? E se a pessoa não falar mais comigo? E se ninguém me convidar mais pra sair? E vai vir um monte de pensamentos ansiosos na sua cabeça. Acolha isso e espera. Respira e espera. Porque quando você for avaliar a realidade pra fora, você vai ver que não tem nada daquilo que você pensou. Ninguém ficou com raiva de você, se ficou também não é uma pessoa que você deva querer se relacionar, só porque você fala um não, a pessoa fica com raiva de você, pelo amor de Deus, né? E você vai ver que não mudou nada. Tá tudo igual. A guerra não parou e nem continua, nova guerra não saiu nem parou, o preço da gasolina continua alto, né? Tudo ok. Nada vai mudar porque você disse ou não, só que você precisa de um tempo para aceitar esse desconforto da mudança, porque quando você assume, quando você quer sair desse processo do modo Songamonga e assumir o seu protagonismo, isso vai ser desconfortável, porque é novo para você. Eu não sei quantos anos você tem, tá? Se você tem 20, 25, 35, dependendo da idade que você tenha, é a quantidade de anos que você passou reforçando esse mesmo padrão. Por isso que é importante você ter paciência com você. E outra, você precisa ter mais paciência com você, porque com certeza você teve uma infância com um amor condicionado a comportamento, onde o posicionamento era punido, onde você era chamada de respondona. Então foi uma infância muito ali que te tolhia mesmo esses comportamentos que hoje são necessários para você sobreviver numa sociedade como uma mulher confiante, para que você avance na sua vida. Então, se eu entendi que o amor é condicionado ao comportamento, eu preciso sempre me comportar da melhor forma. Se eu fui punida porque eu me posicionava, porque eu falava o que eu pensava lá na minha infância, eu cresci acreditando que eu tinha que me calar, que eu não posso falar, que eu sou desinteressante, que eu preciso agradar as pessoas para ser vista, para ser aceita, para ser amada. E isso causa um prejuízo horroroso na nossa vida hoje, né? Atualmente. Ok? Então comece a olhar para isso hoje, para o seu comportamento, ao invés de ter essa postura muito incisiva do tipo, ai, como eu sou songamonga, porque eu não sei dizer não. Isso faz parte disso, mas isso não constrói quem você é. Porque a partir de hoje você pode escolher uma situação, escolhe uma situação por semana, para que você vá lidando com isso. E aplica isso que eu te falei, o não confortável, que é um não pequenininho, para depois começar com um não maior, com delicadeza, do seu jeitinho de ser no mundo. Você pode falar, olha, fulano, eu não quero, não posso, hoje eu não tô, né, muito bem disposta e tal, quem sabe outro dia. E aí depois você vai conseguindo naturalizar isso à medida em que você também se acolhe. Porque talvez nesse processo venha muitos pensamentos julgadores sobre você. Do tipo, nossa, as pessoas não vão mais falar com você, nossa, como você é respondona, mal criada, como assim não? Porque mulheres que se posicionam, grande parte das vezes, são vistas dessa forma. Mas é isso que faz com que a gente alcance o papel de destaque dentro das nossas próprias vidas. Porque não é agradando os outros que você vai conseguir esse papel de destaque. Combinado? Se eu te ajudei nesse vídeo, o que você tem que fazer? Me conta. Deixar seu like, se inscrever no canal e também compartilhar, né? Óbvio, esse vídeo com algumas amigas. Vou deixar aqui o vídeo de comunicação para você assistir agora e, inclusive, se você quer de fato assumir o seu protagonismo na sua vida, se colocar como uma mulher forte, empoderada, aqui embaixo vou deixar o link do Protagonismo, que é meu programa de desenvolvimento. Se você tiver dúvidas sobre ele, clica aqui, fala comigo no WhatsApp e bora lá. Um beijo e até o próximo vídeo.